Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Forragicultura. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Macedo, sou zootecnista e mestre em produção animal. Estarei à disposição em nossa sala virtual para discutirmos e tirarmos dúvidas sobre a nossa disciplina. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem em nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as suas dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala de aula. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Hoje, em nossa quarta aula, vamos estudar sobre o processo de fenação e ensilagem. Uma das características básicas da exploração pecuária em nossa região é a abundância de oferta de alimentos no período chuvoso e uma escassez ou mesmo a ausência na estação da seca. Nas águas teremos a maior porcentagem de produção das nossas forragens, que vai de 70% a 90% da produção anual. E na seca teremos a produção de 10% a 30% dessas forragens. Então, as técnicas de conservação da forragem têm como objetivo fundamental aproveitar os excessos do período chuvoso e armazená-los para a época crítica, mantendo as suas qualidades nutritivas. O uso de técnicas de conservação de forragens, tais como a ensilagem e a fenação, torna possível manter a produção mais ou menos no mesmo nível das duas estações, na estação chuvosa e na estação seca, com os custos aproximados, permitindo aos produtores uma renda constante ao longo do ano. Então, o objetivo é evitar o boi sanfona, que nas águas ganha muito peso e ganha pouco peso, ou muitas vezes chega a perder peso na seca. O mesmo acontece com a produção de leite. Nas águas há uma grande produção de leite e na seca se produz muito pouco. Mas na produção de leite ainda encontramos outros problemas, devido aos laticínios cobrarem uma produção mínima para que o leite seja comprado. Então é de extrema importância se manter a produção no período seco do ano. Primeiramente, o que é um feno, pessoal? O que é uma fenação? O feno é a forragem que foi desidratada e conservada no seu estado seco. E fenação é o processo de desidratação da forragem pelo sol e pelo vento, que tem por objetivo reduzir o teor de água na forrageira para 15% ou 20% e conservar o valor nutritivo, o aroma, a cor, a maciez do material. As vantagens da fenação é a possibilidade de preservar o excesso de forragem para a época da seca. Guardar a matéria seca sob forma palatável para o período seco do ano, como já dito anteriormente. Fácil de ser feito e fácil de manuseio, podendo ser feito em alta e baixa escala. É uma boa fonte de carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas, quando feito devidamente. E é independente de qualquer processo fermentativo. Nos equinos, por exemplo, um feno de boa qualidade não haverá um risco de cólica. Para a realização do feno, deve-se utilizar um material que tenha uma secagem rápida, tanto de hastes como das folhas. Forrageiras que possuem talos muito grossos não são adequados, devido à sua demora na secagem. Deve ter um alto valor nutritivo, como teor de proteína bruta, FDN, FDA e minerais, e com boa digestibilidade e boa palatabilidade. Vamos ver outras características importantes das forragens para a realização do feno. É importante que a forrageira tenha uma boa relação folha-como. Quanto maior o valor nutritivo da forragem, maior será a sua relação folha-como. No como, verifica-se teores elevados de fibra e baixo de proteína bruta. A relação folha-como varia em função da idade da planta e espécie forrageira.
especialmente entre as gramíneas. Outra característica que as forrageiras devem ter para se fazer o feno é a facilidade de corte. As plantas forrageiras possuem características morfofisiológicas que demandam diferentes alturas de corte, como visto na última aula. Plantas cespitosas, quando comparadas às estoloníferas e decúmbens, são mais fáceis de cortar. No entanto, os capins cespitosos não apresentam persistência quando cortados muito rente ao solo. Então, muitas vezes, as plantas cespitosas sofrem mais com o corte e podem diminuir sua produção. Outra característica importante é a capacidade de rebrota, que é o termo relacionado com a permanência ou sobrevivência dos pontos de crescimento ou dos meristemas apicais após o corte da planta. Gramíneas com meristemas apicais elevados, acima do solo, terão recuperação ou rebrota comprometida devido à eliminação desses pontos de crescimento com o corte. Então, precisamos escolher uma forrageira de meristema apical baixo, que isso irá favorecer o seu rebrote. Outra característica é a facilidade de desidratação, pois após o corte, a atividade enzimática continua e os nutrientes são perdidos. Então, quanto mais rápido ocorrer a secagem da planta e morte das células, menor será o prejuízo do valor nutritivo. As forrageiras mais utilizadas na fenação são o tifto 85, o coxa cross, o capim vaqueiro, que tem uma alta palatabilidade para os equinos, e as leguminosas, como a alfafa, estilosante, soja perene, que também são muito utilizados na fenação. Um feno, para ele ser classificado como de boa qualidade, ele tem que apresentar as seguintes características. Ele deve ter um alto valor forrageiro, em função da espécie, idade, fertilidade do solo, técnica e clima. Deve ter também maior proporção de folhas, alta relação folha-haste. Ele deve apresentar uma coloração, que deve ser o mais natural possível da folha, ou seja, quanto mais verde, vai ser uma qualidade melhor. Ele deve ser livre de materiais estranhos, como ervas daninhas. Ele deve possuir um cheiro característico da planta seca e estar isento de micro-organismos ou possíveis mofos. Agora vamos falar sobre cada etapa da fenação. O primeiro passo é o corte da forrageira, também conhecido como ceifa. A ceifa, ou corte, pode ser feito de forma mecanizada ou manualmente. Depende da quantidade e dos recursos do produtor. Pode ser feito por roçadeiras manuais e até mesmo por grandes ceifadoras com larguras de 2 metros. O corte deve ocorrer em dias ensolarados e logo pela manhã. Após a forragem ser ceifada, precisa ser revolvida diversas vezes para facilitar a ação do sol e do vento na secagem da massa. Ao final do dia, caso a forragem não tenha atingido o ponto de feno, faça o enleiramento, desfazendo as leiras logo pela manhã. Se houver previsão de chuva, fazer as leiras também, evitando que a água da chuva lave a forragem cortada. Então essas leiras são os cortes feitos em faixas, com largura para incentivar as secagens. Leiras estreitas e densas não secam rapidamente. O aumento do rendimento das forrageiras por área desencadeia maior tempo de secagem necessário, independente da largura da leira. A desidratação é uma das etapas mais importantes para a produção de feno de boa qualidade. Dias quentes e com vento, o feno pode ser produzido em apenas um dia ou 2. O produtor deve sempre acompanhar as previsões meteorológicas divulgadas para a programação da enfenação. Então, existem 3 partes da desidratação. A primeira fase é a evapotranspiração, que dura aproximadamente 2 horas. A segunda fase é a evaporação cuticular, que as plantas já irão estar com 65% de umidade. A terceira fase é um aumento da perda da umidade devido à plasmólise,
e perda da permeabilidade seletiva da membrana plasmática. Aí as plantas já estão com aproximadamente 30% de umidade. Esse gráfico ilustra o problema de tempo de secagem de diferentes entre as hastes e as folhas das forragens. As folhas secam primeiro, mas as hastes ainda não secaram. Então tem que esperar um período maior para a realização do feno, para não ocorrer as perdas. Quanto mais cedo for o corte da forrageira, para se fazer o feno, melhor a qualidade do feno produzido. As gramíneas não devem ser colhidas na época da floração, porque nessa fase já estão com valor nutritivo muito baixo. Quando se produz feno, deve-se pensar sempre em obter uma forragem de melhor qualidade. Quanto maior o número de cortes, menor a produção de matéria seca e maior o valor nutritivo. E o gráfico no próximo slide irá ilustrar o ponto de feno, o ponto ideal, que é o momento em que a forragem cortada já pode ser armazenada. O ponto de feno, como é chamado ponto certo, quando o material apresenta de 12 a 15% de umidade, na prática, reconhece esse ponto torcendo um feixe de forragem do campo. Ela não deve verter água nenhuma. Ao cravar a unha nos nós dos talos, de onde saem as folhas, o nó deve apresentar consistência de farinha. A partir daí, verificando o ponto de feno, eles podem ser armazenados em fardos, ensacados, ou do jeito que preferir. No momento da fenação, ocorrem muitos fatores que podem gerar perdas. Nosso papel, como técnico, é manter todos os fatores em ordem, para que as perdas sejam minimizadas. As perdas podem ocorrer devido à chuva no momento da fenação, quando o feno está sendo seco no campo. Pode ocorrer se o material estiver com umidade acima de 30%, que proporciona uma intensa respiração ainda das plantas na morte. A temperatura nessa respiração eleva e inicia um processo de fermentação, elevando a temperatura, ocasionando redução do valor nutritivo e podendo chegar até a combustão espontânea. E o excesso de umidade pode levar à ocorrência de fungos, principalmente do aspergillus, que gera muitas perdas na produção. Outro momento de perda significativo é no momento da distribuição aos animais, no momento de fornecimento. Ocorrem muitas perdas, pois os animais podem espalhar, se não for fornecido de modo adequado, pode espalhar o material, pode defecar e urinar em cima, deitar, e aí eles não vão comer mais. Agora, nós vamos ver como é o processo de produção de uma silagem. Assim como a fenação, a ensilagem é um processo de conservação de forragens, que visa, ao final do processo, a preservação das características nutritivas da planta utilizada, minimizando as perdas de nutrientes até o consumo final desse alimento. A conservação dos carboidratos solúveis em ácidos orgânicos através da ação de micro-organismos láticos, até o ponto básico dessa técnica. As palavras silagem, silo e ensilagens, todos conhecemos. Mas mesmo assim, é comum que as pessoas confundam seus significados ou usem como sinônimos. Não é raro se ouvir uma pessoa dizer: minhas vacas aumentaram a produção agora que estão comendo silo. Esse erro comum se torna pior quando saído da boca de um técnico, viu, gente? Por isso, é bom deixar claras as diferenças entre esses termos. A silagem é o alimento conservado usado na alimentação dos animais. São gramíneas ou leguminosas que foram fermentadas em anaerobiose, ou seja, na ausência de oxigênio, e sua função mais importante é a reserva de alimento produzido no verão para ser usado no inverno, quando a disponibilidade de passagem diminui. Portanto, a silagem é uma fonte alternativa de alimentos volumosos para os herbívoros.
O silo, por sua vez, é a estrutura física onde a planta forrageira picada é colocada e armazenada. É usado para armazenar a silagem pelo período que for necessário, sem permitir a entrada de ar ou água. Existem diversos tipos de silos e tamanhos, que se adequam às necessidades e limitações de cada propriedade. Os silos podem ser horizontais, de trincheira, superfície, vertical, aéreo ou de cisternas. A entrada de ar é evitada pela compactação da forragem e pelo uso de lonas para a vedação do silo. E por último, a ensilagem, gente, que é o nome do processo pelo qual a forrageira é submetida para que ela seja conservada. Esse processo envolve o corte da planta no campo, a picagem e a compactação dessa no silo. A compactação deve ser feita com o uso de tratores, animais ou mesmo pessoas. Nesse processo de ensilagem, a planta é transformada em silagem pela ação fermentativa de bactérias dentro do silo. As vantagens da realização da ensilagem são inúmeras. Elas permitem o aproveitamento de excessos produzidos durante a estação chuvosa. É uma fonte segura de volumoso, tendo como economia no uso dos alimentos concentrados. Ela possibilita a rotação de culturas como feijão, a aveia e a safrinha do sorgo. E as operações podem ser totalmente mecanizadas, não dependendo de muita mão de obra. Além disso, permite a conservação do alimento por vários anos. Permite aumentar o número de animais por áreas, intensificando a produção. E permite um menor custo com o maquinário quando se comparado com o feno. A escolha da área e do tamanho do plantio para a realização da silagem irá depender principalmente do rendimento, toneladas por hectare de cada espécie, do número de animais que irá consumir, dos dias de consumo e das perdas, que também devem ser consideradas. A escolha da espécie para se ensilar irá depender de fatores importantes, como o teor de carboidratos, o valor nutritivo, produção de matéria seca e o poder tampão, que é muito importante, que quanto menor, melhor o teor de matéria seca na colheita. Quanto ao tamanho das partículas, gente, que a silagem deve ser cortada para ser ensilada, quando a forragem é picada em partículas muito grandes, torna-se difícil a compactação e maior a quantidade de ar permanece na massa ensilada, prejudicando o processo. Sendo que de 1 a 3 centímetros é o tamanho ideal, gente. 1 a 3 centímetros deve ser picada a forragem. Além disso, partículas muito grandes favorecem a seleção das partículas pelos animais, desbalanceando as dietas. E partículas muito pequenas podem aumentar a taxa de passagem no rumen, favorecendo problemas metabólicos, podendo levar o animal até a morte. Então, o tamanho da partícula é muito importante, viu, gente? Vamos prestar atenção nessa parte. Outro momento importante da ensilagem é o momento correto do corte, que irá depender de qual forragem for escolhida. Nós vamos ver alguns exemplos. No caso do milho, o momento ideal do corte para a silagem da planta inteira, para se obter uma qualidade nutricional melhor, é quando a lavoura atinge de 30% a 35% de matéria seca. O ponto de corte é um dos fatores de maior impacto na qualidade e produtividade da silagem de milho. Portanto, o planejamento e a programação da operação de corte deve atender aos requisitos relacionados à planta na fase ideal de colheita. A operação de corte deve ocorrer quando a espiga exibir 2/3 da linha do leite, ou seja, quando os grãos do terço médio da espiga apresentarem aproximadamente 70% do amido acumulado. Em condições de campo, temos observado que nesse ponto a planta deverá estar com no mínimo 30% de matéria seca. E dependendo do híbrido, condições climáticas e
práticas de manejo, esse ponto certo de corte irá ocorrer de 30 a 45 dias após o florescimento. A planta deve estar aproximando desse corte adequado, de 30 a 45 dias de florescimento. A época mais adequada para a colheita do sorgo para a ensilagem corresponde àquela em que os grãos estão no ponto pastoso farináceo, o que geralmente coincide com o teor de matéria seca em torno de 30%. Colheitas mais tardias resultam em uma redução no valor nutritivo e perda de grãos no campo. Os grãos começam a cair. Uma vez que os grãos mais maduros têm maior possibilidade de ser eliminados inteiros nas fezes dos animais também. Por outro lado, o sorgo ensilado no estágio anterior poderá resultar em uma silagem de baixa qualidade e em perdas elevadas devido à excessa umidade da forragem, o que resulta na lixiviação dos princípios nutritivos e fermentação inadequada. Então, gente, já falamos do ponto certo da colheita. Então, após a colheita e a forragem já é picada, o próximo passo é ser a forragem levada para o silo, para ser compactada. Essa compactação é um dos fatores-chave que proporciona condições para que os processos químicos e biológicos ocorram durante a fermentação da forragem no interior do silo. Então, esse processo irá resultar numa silagem de boa qualidade e sem perdas nutritivas. Vamos ver como é esse processo de compactação. Esse processo de compactação é realizado pela passagem consecutiva do trator sobre as camadas da forragem. Deve-se utilizar um trator com pneus estreitos, por ser mais eficiente. A superfície da forragem deve ficar lisa, sem ondulações, e deve-se utilizar o melhor e o mais pesado trator. Essa prática é realizada para expulsar o máximo possível o ar existente entre as partículas da forragem e diminuir a porosidade. Quanto mais eficiente for a compactação, maior será a quantidade de silagem armazenada, menor será o custo do armazenamento, devido ao maquinário, lona e tudo. E quanto mais agregadas elas tiverem, as partículas, mais difícil será a penetração do ar entre essas e melhor será a preservação da qualidade da silagem após a abertura. Essa prática deve ser realizada com muito capricho, pois um dos maiores inimigos da qualidade da silagem é a presença de oxigênio no interior do silo. O processo de enchimento e compactação deve ser feito o mais rápido, viu? Não deve ultrapassar um dia. E, se necessário, mais que um dia, a gente deve fechar o silo com a lona todos os dias após o serviço e no próximo dia abrir de novo. Após realizada a compactação, devemos fechar o silo o mais rápido possível, como dito anteriormente. E essa vedação, bem feita, mantém e complementa os benefícios da rapidez do enchimento do silo e da compactação da forragem. Vamos ver como é feita essa vedação. A vedação é feita com lona plástica preta que deve ter de espessura de 200 a 300 micra. Outra opção é a lona de dupla face, que apresenta um dos lados na cor branca. E esse deve ser colocado voltado para o lado externo, pois a cor branca reflete parte da radiação solar, sendo reduzida a transferência de calor dos raios solares para a forragem. É importante que a forragem da superfície do silo seja trabalhada para ter um formato abaulado. Essa estratégia auxilia no perfeito contato da lona com a forragem, evitando a ocorrência de espaços vazios com a presença de ar. E normalmente coloca-se terra sobre a lona. E para não ocorrer o deslizamento dessa terra, o ideal é colocar antes uma camada de capim. Durante a utilização da silagem, a retirada da terra pode ser trabalhosa em razão do endurecimento da mesma. E uma forma de evitar que isso ocorra é utilizar outra lona sobre a terra. Também outra opção é a utilização de uma camada de capim
e sob essa colocar pneus, que devem ser cortados ao meio, devendo-se colocar a face cortada voltada para baixo, para evitar o acúmulo de água. E a retirada desses materiais no momento da abertura do silo não é trabalhosa quanto a da terra. Utilizando a lona de dupla face, não há necessidade de preocupar-se com o material para a proteção da mesa, pois essa é mais resistente que as outras lonas comuns. Nesse caso, pode-se utilizar somente os pneus para manter a compactação correta. Independente do tipo de lona utilizado, gente, as bordas devem ser devidamente fechadas para evitar a entrada de ar ou água. E para isso pode utilizar nas bordas terra, saco de areia, pneu ou qualquer outro material que possibilite a vedação. O importante é vedar direitinho as laterais. Se fechar de forma correta, a silagem dura muitos anos. Mas se caso precisar de ser aberta, 30 dias após o fechamento, o silo pode ser aberto normalmente. E ao abrir o silo, em primeiro lugar, deve-se observar o aspecto da silagem. Se houver presença de porções de mofo, bolores, coloração muito escura e cheiro desagradável, essa deve ser descartada. Esses pedaços, essas partes. Outro cuidado que deve ser criteriosamente observado refere-se à espessura de camada de silagem retirada diariamente. E essa não pode ser inferior a 20 centímetros, pois dessa forma a retirada da silagem caminha mais rápido do que a penetração de ar entre as partículas. E a retirada desse material, gente, deve ser reto, bem retilíneo, evitando assim a entrada de ar. Um dos indicadores de qualidade de uma silagem é a porcentagem de matéria seca. Para se obter esse dado, podemos utilizar de equipamentos específicos, como o Coster, ou podemos simplesmente utilizar um forno micro-ondas. Já dá para a gente medir a matéria seca. Então eu vou ensinar para vocês como se calcular a matéria seca utilizando o micro-ondas. Para isso nós vamos precisar, vou mostrar, de claro, um forno micro-ondas, uma balança, alguns pratos e um copo de vidro. Vamos precisar de 5 plantas da lavoura bem picadas e trituradas. A metodologia para esse processo é o seguinte. Primeiro, você vai pesar o prato e anotar o valor desse prato. Segundo, vai colocar cerca de 300 gramas da planta nesse prato. E vai colocar um copo com água no fundo do micro-ondas para evitar danos durante o uso do aparelho. Quarto, você vai programar o tempo do forno micro-ondas para 5 minutos, na potência máxima do aparelho. Após os 5 minutos, você vai retirar o prato, pesar novamente e anotar o valor. Vai revirar o material do prato, tomando cuidado para não perder nada da amostra. Vai ajustar o tempo para mais 3 minutos na mesma potência e retirar e pesar novamente. Você vai continuar nesse processo de colocando e tirando de intervalos de 1 minuto de secagem, sempre revirando a amostra. E é importante cuidar para que o material não queime, viu, gente? Você não pode deixar ele passar do ponto de secagem. Você tem que evitar também que a água do copo evapore totalmente. O ideal é que a água desse copo seja trocada a cada nova sequência, para evitar que a água ferva e espirre na amostra, alterando a umidade e aumentando o tempo de secagem. Então, quando o peso estiver constante, você poderá acessar esse processo e fazer o cálculo da matéria seca. Então, esse cálculo vai se dar como? O peso da amostra úmida é igual ao peso do prato mais o peso da amostra menos o peso do prato. O peso da amostra seca é igual ao peso do prato mais o peso da amostra seca menos o peso do prato. Então, como você se dá aí na porcentagem de umidade?
para você descobrir a porcentagem de umidade da planta, vai ser o peso da amostra úmida menos o peso da amostra seca, dividido pelo peso da amostra úmida vezes 100. Depois de calculado o valor da umidade, você vai determinar a matéria seca, que aí é o cálculo mais fácil. A porcentagem de matéria seca é igual a 100 menos a porcentagem de umidade que você encontrou acima. Dessa forma, você vai estar encontrando a matéria seca da sua silagem. A produção de silagem com bom valor nutritivo e baixo custo somente é possível se houver um planejamento antecipado das atividades. E esse planejamento deve acontecer com cuidado, bem detalhado, para que todas as etapas do processo de ensilagem sejam realizadas com eficiência. É importante salientar que, quanto maior a produção da forrageira por unidade diária, menor será o custo de produção da silagem. Além do planejamento detalhado e organização das atividades, o capricho na execução de cada etapa e o acompanhamento de todo o processo se traduz em tecnologia de baixo custo. E a adoção correta dessa tecnologia é garantia de eficiência, ou seja, de lucro. Agora, eu vou apresentar uma curiosidade para vocês. Curiosidade. É verdade que o gado come mais silagem do que feno, gente? Vocês acham isso? Mas não é. O consumo em termos de matéria seca de uma forragem ensilada é inferior ao consumo dessa forragem sob a forma de feno. Entretanto, comparadas na forma como são fornecidas ao gado, o consumo de silagem aparenta ser maior do que o consumo de feno. Porque a silagem tem um alto teor de umidade, então tem mais água, cerca de 70% de água, enquanto o feno tem apenas 5%. Então, daí o valor nutritivo. Uma tem mais nutriente que a outra, que uma tem mais água e a outra tem menos. Então, um bovino que consome 20 kg de silagem ingere a mesma quantidade de matéria seca, aproximadamente 6 kg de matéria seca, que um bovino que consome 7 kg de feno. Então, eles vão estar consumindo a mesma coisa. Um vai estar ingerindo mais água e o outro menos. Só que a quantidade de nutrientes será a mesma. E com isso, encerramos o assunto na nossa quarta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.